Ontem completou um ano que Olavo de Carvalho faleceu. E aí muita gente está rememorando aqui o que ele dizia, as asneiras que ele falava, as besteiras que ele propagava por aí. E quem acompanha o canal aqui sabe que durante alguns anos eu vim aqui quase todos os dias para desmentir as maluquices do Olavo de Carvalho. Por isso hoje eu quero mostrar um vídeo para vocês aqui que eu gravei em 2019, no qual eu mostrava algumas frases, né? Eu apresentava algumas frases do Olavo, algumas frases totalmente insanas dele, de modo que você possa entender quem foi essa figura, quem foi esse guru ideológico do bolsonarismo, quem foi esse personagem pitoresco, controverso e grotesco que foi o Olavo de Carvalho, e também entender as ideias dele que impactaram no passado e que ainda hoje impactam em ideias bolsonaristas e da extrema-direita brasileira. Então assistam esse vídeo, aproveite para rir um pouquinho, porque realmente tem coisas aí que são inacreditáveis. Sempre que eu gravo um vídeo aqui falando do Olavo de Carvalho, criticando as besteiras absurdas que ele diz, aparece um monte de gente aqui para falar assim: mas você só critica o Olavo, só tira sarro do Olavo, mas você nunca refuta o que ele diz. Primeiro que isso não é verdade, porque eu tenho vários vídeos aqui, tenho uma dezena de vídeos sobre o Olavo aqui, no qual eu mostro pontualmente e objetivamente onde ele está equivocado. Então eu vou deixar esses vídeos linkados na descrição aqui, porque são vários nos quais eu faço isso. Mas também há muitos assuntos sobre os quais ele opina que eu não sou um expert no assunto, que eu não me sinto qualificado para vir aqui contestá-lo. Por isso que o que eu vou fazer hoje aqui é ler algumas frases bastante conhecidas do Olavo, que até viraram piada por aí. Essa lista estava circulando aí pela internet, em blogs, em sites, nos comentários dos vídeos. Então eu selecionei algumas delas aqui para vocês verem o nível do que é aquilo que o Olavo diz e propaga por aí. Algumas dessas frases são criminosas, na verdade, porque incentivam comportamentos de risco, incentivam comportamentos que podem matar as pessoas. E vou deixar também alguns artigos e alguns vídeos que mostram como ele está equivocado. Então vamos começar com essas frases que são bizarras mesmo. As melhores frases do Olavo de Carvalho. Então, começando, primeira frase: hoje a teoria da relatividade é contestada como mera empulhação elegante. Olavo de Carvalho, o físico. Essa frase está no artigo dele, que está no blog dele, eu vou deixar o link aqui. E também eu vou deixar o link do fisiculturista, que fez um vídeo falando sobre o Einstein e como o Olavo não entende nada da teoria da relatividade. Vou deixar o link também na descrição. Outra frase do Olavo: Newton não espalhou só o ateísmo pela cultura ocidental, espalhou o vírus de uma burrice formidável. Também está no artigo, no blog do Olavo, e o fisiculturista também fez um vídeo mostrando como o Olavo não entende nada do Newton. Vou deixar o link para o vídeo e para o artigo do Olavo. Não sei se as vacinas funcionam ou não, mas quem cuidará da saúde dos meus filhos não é a medicina estatal, mas sim Nosso Senhor Jesus Cristo. Frase de Olavo, o infectologista. O Dimenstein fez uma série de artigos sobre o Olavo e colocou algumas frases do Olavo também, algumas publicações do Olavo contra a vacina. E aqui eu digo que é perigoso, porque isso aqui estimula um comportamento de pessoas que vão ficar com medo de vacinar seus filhos e podem começar a espalhar doenças que já estavam erradicadas ou controladas. Então isso aqui é perigoso de fato, isso aqui é algo sério, é uma afirmação bastante irresponsável do Olavo de Carvalho, pois pode prejudicar muitas vidas pelo mundo, não apenas no Brasil, porque se uma doença se propaga pelo Brasil, pode também se espalhar. Mas eu pretendo chamar algum especialista nessa área aqui, algum infectologista, algum epidemiologista, para falar sobre as vacinas e como elas ajudam a salvar vidas. Outra frase do Olavo de Carvalho: o general Geisel era comunista, mandou prender todos os comunistas porque gostaria de ser o único comunista no Brasil. Olavo de Carvalho, historiador do Brasil. Aqui só uma observação: o Olavo de Carvalho tem uma definição totalmente vaga, abrangente do que é ser comunista. Basicamente todos que não concordam com ele são comunistas, em essência. Não basta você defender ideias comunistas de fato, ou defender uma teoria marxista, ou uma teoria anarquista. Na cabeça do Olavo, mesmo sem saber, você pode ser um comunista aí. Outra frase do Olavo: a teoria da evolução está completamente desmoralizada. Darwin era de uma família de ocultistas e o livro do médico indiano comprova que essa teoria é totalmente furada. Olavo de Carvalho, biólogo. Eu vou deixar aqui o link de um artigo dele sobre a teoria da evolução, né, do Olavo de Carvalho, também como ele não entende a teoria da evolução, e vou deixar como resposta aqui um vídeo do Richard Dawkins, que é um dos principais responsáveis pelo ressurgimento da teoria da evolução nesse nosso tempo. Ele escreve uma série de livros sobre o Darwin e sobre a teoria da evolução e explica melhor como é a teoria, o que ela diz e como ela serve para explicar a evolução das espécies. Outra frase do Olavo: quem quer que nunca tenha estudado astrologia em algum momento de sua vida é um idiota. Olavo de Carvalho, o astrólogo. Bem, esse aqui é um assunto que ele entende melhor do que muita gente, né? Mas mesmo assim, não dá para ser levado muito a sério. Outra frase do Olavo: é mentira que nunca foram encontradas armas de destruição em massa no Iraque. O fato de não informarem não significa que não as encontraram.
Olavo de Carvalho, o estrategista político. Outra frase do Olavo: essas religiões afro atraem a desgraça. Veja o Haiti, a África. Olavo de Carvalho, geólogo. Eu vou deixar um link aqui de um vídeo no qual ele fala mal das religiões africanas, né, de matriz africana. Mas aqui eu acho, aqui isso é opinião pessoal, eu não tenho prova disso. Eu acho que essas macumbas dão um azar desgraçado, porque onde tem isso, todo mundo se ferra. É uma constante histórica. E se vê claramente que é uma visão preconceituosa das religiões, do que elas dizem. É mais um dos vários casos no qual ele opina sobre assuntos sobre o qual ele não tem a menor ideia. Outra frase do Olavo: milagres acontecem todos os dias, mas são ocultados pela mídia. Na Malásia, uma menina cujo crânio estava rachado teve seu crânio colado na frente de milhares de pessoas. Olavo de Carvalho, o perito papal. Na ditadura militar, havia eleições democráticas e não havia censura. Existe muito mais censura hoje do que no tempo da ditadura militar. Olavo de Carvalho, jornalista. Essa frase aqui eu já ouvi num vídeo no qual ele diz que está sendo perseguido, que hoje em dia tem mais censura, tem mais perseguição às pessoas do que na época da ditadura. Inclusive eu fiz um vídeo resposta a isso, eu vou deixar no link também na descrição. Outra frase do Olavo: o método científico é o pior método para se descobrir qualquer coisa. A humanidade está bestificada pela ciência. Como os santos percebiam a existência de Deus sem a ciência? Eu sinto também os desígnios divinos pelo instinto e não pela ciência. Olavo de Carvalho, o especialista em direito canônico, informando que Deus conversa diretamente com ele e que os cientistas são burros. Aqui você vê também o traço do anticientificismo do Olavo, né? Desse medievalismo tosco que ele defende, atacando a ciência, atacando o método científico e defendendo uma visão aí analógica da realidade, né? Através do instinto, através de inspiração divina, sei lá. Outra frase do Olavo: a Santa Inquisição reduziu as torturas, coisa que ninguém tinha coragem de fazer. Ademais, era um tribunal democrático que não condenava ateus. Olavo de Carvalho, o historiador. Outra frase do Olavo: os negros escravizaram os brancos durante séculos. Olavo de Carvalho, historiador. Eu vou deixar aqui um trecho de um vídeo no qual ele fala sobre isso aqui. Bom, tem vergonha de ser branco porque você tem uma campanha de 200 anos de mentira, qualificando a raça branca como a grande escravizadora do planeta. Quando hoje em dia se sabe, né, que na África, por volta do século XI, XII, havia impérios enormes e que escravizavam brancos a granel. E vou deixar também na descrição um vídeo no qual eu entrevistei um especialista na história da escravidão no Brasil, no qual ele fala sobre esse assunto também, confiram. Outra frase do Olavo: a mera pretensão de que a consciência é causada pelo cérebro deve ser rejeitada como uma simples estupidez, uma lenda crendice. Olavo de Carvalho, neurocientista. Aqui a frase mais famosa do Olavo, provavelmente, o que vai imortalizar o Olavo na história. Veja você, a Pepsi Cola usa fetos abortados como adoçante. Olavo de Carvalho, químico industrial. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição também. E aqui eu também vou deixar um link da Snopes, né, que é um site de verificação de fatos, né, de fake news. Eles dizem o seguinte aqui nesse texto aqui: a Pepsi nem qualquer outra empresa alimentícia norte-americana não está fabricando ou comercializando produtos para consumo que sejam feitos de fato usando tecido celular de bebês não nascidos que foram assassinados por aborto. E também vou deixar o linkado aqui um vídeo do Pirula falando sobre isso, né? Falando sobre essa afirmação do Olavo de Carvalho, explicando que não é isso, que não é isso. E por fim, uma última frase do Olavo: cigarro não faz mal. Isso tudo é uma empulhação da indústria farmacêutica que vende remédios que matam a população. Cigarro faz bem para a atividade cerebral e diminui o colesterol. Quantas pessoas com Alzheimer fumantes você já viu? Olavo de Carvalho, o médico. E aqui vou pôr um link aqui também dele falando sobre o cigarro. Se o senhor defende realmente esse hábito, o que tem a dizer aos que não fumam, que são obrigados a respirar a fumaça dos fumantes? Fumaça, desculpa, a fumaça que você respira não faz mal nenhum. Esse negócio de fumo passivo, isso é uma fraude monstruosa. Aliás, as estatísticas sobre morte de fumantes também são fraudulentas, porque nos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde morre 400 mil americanos por ano fumantes. De fato morre. Vai ver a idade em que eles morrem. Não, isso aí tem. É só você ver a média
entre não fumantes é 70 anos, entre fumantes é 71. Quer dizer, ele morreu porque tinha que morrer, pô. Essa é outra afirmação perigosa dele, criminosa até. E também vou deixar um link de um vídeo do Drauzio Varela explicando quais são os malefícios do fumo, do tabagismo nas pessoas, o que faz no nosso organismo. Aqui você tem, gente, aqui você tem frases do Olavo sobre todas as áreas do conhecimento humano quase aqui, frases absurdas, sem nenhum vínculo com os fatos, com a realidade. A defesa básica dos Olavetes, né, é que isso aqui são hipérboles, são exageros, figuras de linguagem, mas você vê que são frases burras, são frases estúpidas mesmo. São frases de uma pessoa manipuladora, que distorce as coisas, que não tem compromisso nenhum com a verdade. Esse é o fato, gente, isso aqui é o fato. Você vê essas afirmações que ele diz aqui, você vê os vídeos dele, e você percebe que é um lunático. Você percebe que é um homem maluco, insano, e que tem o único objetivo de distorcer as informações. Vamos falar sério aqui. Parece piada isso aqui, mas esse é um senhor que está influenciando a política brasileira agora. E logo vai começar a influenciar também a política internacional. Ele estava se encontrando com o Bannon, que foi estrategista-chefe da campanha do Trump, e nesse momento quer ajudar a fomentar a extrema-direita pelo mundo. Então parece piada isso aqui, mas é algo muito sério. É algo muito sério. É um senhor lunático que indicou ministros para o governo do Bolsonaro e que vai instruir, vai dar cursos para deputados do PSL, do partido do Bolsonaro. Algumas dessas frases aqui são tão ridículas que nem faria muito sentido alguém vir aqui ter que contestá-las. Mas é preciso fazer isso porque é alguém que tem influência agora, ideológica sobre as pessoas. É o guru do Bolsonaro, é o guru do Nando Moura, é o guru do Bernardo Kister e de um monte de youtubers que estão agora falando merda na internet. Parece piada, mas isso é perigoso. São afirmações perigosas que distorcem a realidade e que influenciam as pessoas. E que influenciam os jovens agora a ir para a sala de aula e contestar seus professores. Dizer que nazismo é de esquerda. Dizer que o Geisel era comunista. Dizer que os brancos foram escravizados pelos negros. Dizendo que o cigarro faz bem para as pessoas. Faz bem para a atividade cerebral. Dizendo que vacina é prejudicial para as pessoas. Vocês entendem a gravidade disso, a seriedade disso? Se você somar o número de pessoas que seguem o Olavo e os olavistas, os olavetes, são milhões de pessoas. Milhões de brasileiros acompanhando essas besteiras, essas maluquices e propagando por aí. Parece piada, mas não é piada. É sério isso. Essa semana passada agora, a Nilce do canal Cadê a Chave fez um convite aos especialistas, aos profissionais, aos intelectuais, aos acadêmicos que venham para a internet, que venham para o YouTube e propaguem as informações corretas. E propaguem o que eles sabem. Isso é essencial, gente. É importante que pessoas que entendem daquilo que eles estão falando venham para cá e apresentem os fatos. Apresentem informações corretas, concretas, verdadeiras. Que confrontem essas maluquices. Porque eles ocuparam esse espaço. Se você vem no YouTube agora, você só encontra essas maluquices. Eles ocuparam, eles dominaram esse espaço. Então, se você for um profissional, se você for um médico, se você for um cientista, se você for um acadêmico e tiver disposição e tempo para isso, e dedicação para isso, é importante confrontar essas maluquices. É claro que o YouTube não dá uma recompensa imediata, você não vai chegar aqui e fazer sucesso do dia para noite, você vai chegar e falar com um público restrito, com um nicho, porque é difícil consolidar um público no YouTube, leva anos para fazer isso, mas esse pessoal ali, esses olavetes, levaram anos conquistando esse público também. Eles estão anos falando essas besteiras aqui na internet. Disseminando mentiras, falsidades, incorreções, imprecisões, distorções, maluquices. Eles estão há anos fazendo isso e agora eles têm influência no Brasil. Essas frases aqui não são hipérboles. São sandices, são maluquices. Dizer que é uma figura de linguagem é passar pano para afirmações perigosas e criminosas, que podem matar pessoas. Então, se você for um especialista em sua área, se você for alguém que entende de biologia, de química, de física, de política, de sociologia, de filosofia, venham para cá e se expressem. Mostrem que o mundo não pode ser dominado por pessoas que pensam essas maluquices como Olavo de Carvalho e seus seguidores, seus discípulos. É uma tarefa agora proteger o conhecimento. É uma missão nossa. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas frases aqui, se vocês já viram coisas piores que o Olavo já disse. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo.
eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.